esteja atento a todos os detalhes e se você precisar de ajuda, escreva-me. Mais configurações. You got color in your cheeks. Do you ever get the feeling that you can't shift the tide that sticks around like something in your teeth? Agora, o mais importante é a gente definir as imagens dessas respectivas caixas. A caixa de logo, a caixa de ADS1, ADS2 e ADS3. É necessário que você já tenha as imagens definidas de acordo com o tamanho das respectivas caixas. Já para o menu, nós vamos criar um efeito de realce. Quando o cursor passa sobre qualquer uma dessas opções, ele terá uma cor de destaque. Apesar do desenvolvimento deste efeito ser visual, você poderá observar o código JavaScript gerado por ele. Veja a seguir. E para colocar as imagens no nosso site, eu já separei aqui as imagens numa pasta. Eu vou copiar essas imagens lá para a pasta que a gente criou do nosso site, na pasta imagens. Meu site aqui, imagens, eu vou copiar aquelas imagens aqui, Ctrl V. Aí eu copio as imagens aqui. Aí eu retorno ao site lá no Dreamweaver e reparo, vou pedir aqui, não apareceu nada, eu vou pedir para atualizar. E aqui eu já vejo as imagens que eu criei e joguei lá naquela pasta do meu site. E para colocar a imagem, eu vou clicar na imagem logotipo, vou arrastar quando aparecer o cursor do mouse, eu digito aqui um texto alternativo, dou OK, retiro esse texto que está aqui e aqui está o meu logotipo. O ideal é que esses espaços, a imagem já tenha o tamanho exato do espaço. Então vou arrastar a DS1, quando piscar o cursor, solto, digito o texto alternativo, tiro o texto ADS1. Repare que essa imagem é maior do que o espaço que eu reservei, mas eu posso alterar o espaço. Então eu clico duas vezes em ADS1, em Box, e vou alterar aqui a altura para 87. Para se ajustar, eu dou Apply, reparem que ajustou, dou OK, agora a imagem está ajustada à caixa. Agora, aqui embaixo, a DS2, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a DS2.gif, vou arrastar, acender o cursor. Eu vou digitar aqui um texto alternativo, OK, retira esse texto. Essa imagem caiu direitinho na caixa. E para terminar, a DS3. Então clico aqui em imagem, levo quando piscar o cursor, eu digito um texto alternativo, dou OK. Só que essa imagem, antes eu vou tirar esse texto que está aqui, a DS3. A imagem ainda é maior do que a caixa que eu reservei. Vou alterar o tamanho da caixa DS3. É a mesma coisa, digito em Box. O tamanho aqui é 300. Ajusto também a altura. Aplico. Reparem que ela se ajustou perfeitamente. Clico em OK. E agora a gente vai fazer o teste do site no Chrome para ver como é que ficou. Lembre que no teu projeto as imagens já devem ter o tamanho certo das caixas. Este é o ideal. Aí eu salvo e no Chrome eu vejo o meu site rodando. Então a gente vai retornar agora lá para o Dreamweaver e para colocar um comportamento nas opções de menu. Para isso eu vou aqui, venho aqui no Windows e vou adicionar uma ferramenta chamada Behaviors, que é comportamento. E aí eu vou para aquela opção arquivo, eu selecionei, clico em mais aqui, efeitos, highlight, e vou dizer o seguinte, que para aqui ó, identificador arquivo, eu vou dizer que ele inicia em branco, termina em vermelho e após terminar ele continua em vermelho, OK. Vou adicionar esse comportamento na opção On Mouse Over. Então quando o mouse estiver passando por cima ele vai ficar vermelho. Novamente eu vou adicionar outro comportamento a essa mesma opção, que é a seguinte, então eu vou selecionar aqui arquivo de novo, só que agora ele vai começar em vermelho e ele vai ficar em branco. Isso vai ocorrer quando o mouse sair fora da opção arquivo. Do OK. Só preciso adicionar agora o que? Qual vai ser o comportamento? Qual vai ser o comportamento? Vai ser On Mouse Out, ou seja, na hora em que o mouse sair, ele deve ficar em branco. O mesmo, eu vou selecionar aqui a opção visual e vou criar esses mesmos dois comportamentos para a opção visual. Então vamos lá,
mais efeito, highlight, ele começa em branco e vai terminar em vermelho quando o mouse passar por cima. Tá aí. Ou sobre, qual vai ser a nossa tag, no caso vai ser a tag visual do OK. Aqui está um clique, eu vou trocar aqui o comportamento para on mouse over. Então tá aí, ó. Vou adicionar aqui em mais efeito, highlight. Efeito, highlight, tá aqui. Dizendo que ele vai começar em vermelho, né? E vai terminar em branco. Quando isso ocorre? Quando o mouse sair, ou seja, qual vai ser aqui o identificador? É o visual. Ocorre quando o mouse sair, então o mouse out. Então quando o mouse sair desta opção, ele vai voltar a ficar em branco. Tá aí, eu coloco a opção on mouse out no comportamento. E o mesmo eu vou fazer para a opção sobre. Então mais, aqui. Opa, cliquei errado aqui, pera aí, vamos voltar. Volto aqui para o Dreamweaver. De novo, mais, efeito. Então efeito, tá aqui. Highlight, efeito. No caso vai ser o highlight. Vou adicionar aqui para o ID, no caso sobre. Ele vai começar em branco e vai acabar em vermelho. Quando? Quando o mouse estiver sobre ele. Então o nome aqui do comportamento é on mouse over. Deixa eu clicar, às vezes ele dá problema, mas ele na segunda vez ele acessa. E vou adicionar agora o outro comportamento que seria o inverso para o mesmo componente, está aqui. Só que começando em vermelho e terminando em branco, tá aí. Num comportamento que ocorre quando o mouse se afastar, né, da opção. Então on mouse out, opa, falhou, vai de novo, on mouse out. Está feito então o comportamento para essas opções de menu e vamos rodar no Chrome. Vem aqui, seleciona, ele pede para salvar, ele vai adicionar uma biblioteca de JavaScript, que esses efeitos são criados por JavaScript. Reparem, quando eu coloco o cursor do mouse fica em vermelho, quando sai fica em branco. Olha lá, em vermelho saiu, o visual ficou em branco. Era isso que a gente queria nessa parte.